Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 12 de janeiro, festa do batismo do Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa do batismo do Senhor, meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Jesus veio para ser batizado. O batismo foi realmente um divisor de águas na vida de Jesus. Ele já não volta mais para seu trabalho na carpintaria, nem continua morando com Maria, sua mãe, mas se transfere para Cafarnaum, deixa sua vida escondida e inicia sua vida pública. Alguém poderia se perguntar: se o batismo serve para purificar, o que Jesus tinha para ser purificado, sendo que nunca havia pecado? A resposta é clara. Os homens sujos entram nas águas para se limpar e deixam suja a água. Jesus, totalmente limpo e puro, entra na água suja dos homens e absorve em si toda a sujeira, todo o pecado. Jesus entra nas águas para se sujar e, dessa forma, assumir todo o pecado do homem. Essa é a sua missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de termos refletido sobre o mistério da encarnação nas festas de Natal, hoje vamos dar o primeiro passo em direção ao mistério da paixão e morte e ressurreição de Jesus. O trecho que hoje meditamos nos faz nascer logo uma pergunta: o que era o batismo de João? E que necessidade tinha Jesus de se fazer batizar por João, que era um simples homem? Como é que um homem batiza um Deus? Que necessidade tinha Jesus de entrar naquela triste fila dos pecadores, publicanos, prostitutas, ladrões, soldados corruptos? Se o batismo cancela o pecado e Jesus nunca pecou, que necessidade havia de ser batizado? O que significam as palavras de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus? Vale a pena parar e focar bem os acontecimentos para entender o significado deste gesto. Pelo relato de Lucas, sabemos que Jesus estava com 30 anos, na plena maturidade física e espiritual. São Lucas inicia a narração com um quadro histórico tão solene que parece o início do seu evangelho. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca da Abilina, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Por que tanta precisão de dados? Respondemos utilizando as palavras do nosso Papa Bento XVI.
São Lucas quer nos mostrar que com o batismo Jesus dá um mergulho no seu povo, destruído pelo seu próprio pecado, despedaçado pelos pagãos, abandonado em todos os sentidos. Mergulhando no povo de Israel, Jesus dá um mergulho no mundo, na história do mundo inteiro. Jesus nasce em um tempo triste da história de Israel. Parece que tudo tenha fracassado, a começar pela fé e a vivência da fé. Faltando este coração, Israel se torna fácil preda de lobos ferozes que o despedaçam à vontade. Até Deus silencia. Depois do profeta Malaquias, temos 400 anos de silêncio, o grande silêncio de Deus, antes da vinda de Jesus. Nesse tempo de silêncio e de abandono, aparece claro o fracasso de Israel. Se repete a experiência de Babilônia. Não temos mais nem rei, nem profeta, nem sacerdote, nem templo, nem altar para oferecer holocaustos. A fé parece sufocada pelo pecado do povo. O batismo ao qual João convida é algo novo e se distingue totalmente das normais abluções, típicas dos hebreus. Podemos imaginar a impressão extraordinária que a figura e a mensagem de João Batista deviam provocar no efervescente clima de Jerusalém, naquela época. Finalmente estava ali um profeta, cuja vida o identificava como tal. Portanto, João prega um batismo de conversão, de arrependimento, de renúncia ao pecado. Mas vale a pena destacar um detalhe importante e iluminante. Como falam os evangelhos e explicam os estudiosos, faz parte do batismo de João também a confissão dos pecados. Enquanto a pessoa descia nas águas e era mergulhada, confessava seus pecados e expressava no seu coração a firme vontade de vencer a vida pecadora que estava conduzindo até então para caminhar uma nova vida em Deus. Encontramos já no batismo de João uma simbologia que será típica do batismo cristão. Por um lado, encontramos a simbologia da morte, representada pelas águas. São as águas do dilúvio exterminador que sepultam todo ser vivo, toda a vida vegetal e provocam uma morte total. O oceano, no pensamento antigo, era uma ameaça permanente contra a terra firme. O significado, portanto, é esse: mergulhando-me nas águas, eu estou morrendo ao meu passado de pecado e de vícios. Do outro lado, as águas têm também um significado positivo. O rio Nilo, o Eufrates, o rio Tigre são grandes canais de vida, doadores de vida. Onde a água chega, se forma um oásis até no deserto. Assim, o rio Jordão é fonte de vida na geografia de Israel. Portanto, esta mesma água significa também purificação, ressurreição, vida nova. No batismo do Jordão, morrem os vícios e o pecado e nasce o homem novo para uma vida nova. Muito desse rito antigo passou para o batismo cristão. Nos evangelhos se coloca em destaque que o alcance do batismo de João é para a Judéia, mas de repente aparece um misterioso peregrino desconhecido, vindo da Galileia, Jesus, e entra silenciosamente na fila dos pecadores para se fazer batizar. Por que isso? Porque Jesus andou cerca de 100 quilômetros procurando esse batismo. Porque Jesus quis entrar na triste fila dos pecadores que aguardam nas margens do rio. O batismo implicava, na sua essência,
uma confissão dos pecados. Mas quais pecados Jesus podia confessar, sendo que nunca havia pecado? Qual vida nova podia ele começar, sendo que ele era a vida? O diálogo entre João Batista e Jesus expressa isso. João recusava-se, dizendo: eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus responde: deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Essa palavra fez João ceder e batizar Jesus. Mas qual é o sentido de justiça completa? Sabemos que a palavra justiça, no mundo de Jesus, significava resposta fiel do homem à lei de Deus, plena aceitação da vontade de Deus, fidelidade ao pacto com Deus. Significava acolher o jugo do reino de Deus. O batismo de João Batista não estava previsto na Torá, na lei de Moisés. Somente a circuncisão era pedida. Portanto, por que Jesus chama este batismo dos pecadores de justiça? Uma palavra forte que só pode ser aplicada à Torá, à lei. Não é difícil entender, irmãos, que esse processo de conversão, morte ao pecado, vida nova, é plenamente vontade de Deus. É a finalidade da lei. Ao descerem nas águas, os batizandos confessam seus pecados e procuram ser libertos deste peso que representa sua culpa. Agora, vamos observar a câmera lenta. São Lucas diz que Jesus recebeu o batismo enquanto orava. Portanto, a normal confissão é substituída nesse caso pela oração. Jesus desce nas águas do Jordão orando. Estas águas estão carregadas de todo o mal, toda a podridão da humanidade, todo o pecado cometido pelo homem. Descendo nestas águas, o Imaculado Jesus se suja e se torna todo uma mancha. Os homens saem do batismo lavados e purificados, e Jesus sai deste mergulho sujo, carregado do lodo desta fossa de pecado, carregado do lodo dos pecados dos pecadores, do nosso lodo. Diz Papa Bento XVI, a partir da cruz e da ressurreição, torna-se claro para os cristãos o que aconteceu no batismo. Jesus tomou sobre si, sobre seus ombros, o peso da culpa de toda a humanidade e a levou pelo Jordão abaixo. Podemos dizer que Jesus é a água pura. Jesus é o Jordão que limpa. Jesus inaugura o seu ministério, tomando o lugar dos pecadores. O batismo do Jordão é uma antecipação da morte na cruz de Jesus. Seguramente poderíamos refletir muito mais sobre a festa de hoje, a festa do batismo de Jesus, mas vamos agora deixar que a palavra fale ao nosso coração diretamente. Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Vamos parar um pouco para escolher o nosso propósito, assumir o nosso batismo, escolher com força de morrer ao pecado, confiando inteiramente na força de Jesus que desceu no nosso abismo e nos salva. Vamos nos empenhar a assumir a vida nova que nos é doada com o nosso batismo. Viver como pessoas novas, homens novos, lavados do pecado e purificados. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Esse é o meu Filho amado, escutai-o. Paz e alegria a todos. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração.
transformar.